Olá, irmãos. Vamos fazer o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 17. Nós vimos que o livro de Apocalipse, ele é trabalhado nos seus 22 capítulos com 7 etapas paralelas progressivas. É como a história se repetisse 7 vezes de forma diferente. Agora, a partir do 17 até o capítulo 19, nós agora vamos trabalhar a queda do quarteto do mal. Porque do 12 ao 14, nós vimos que esse quarteto do mal, ele surge para incitar, para ele trabalhar contra o povo de Deus, contra a igreja. O dragão, naquele momento, ele usa de artifício, ele vai buscar o anticristo, o falso profeta e a Babilônia para perseguir a igreja. Agora, nesse capítulo, nessa sessão paralela, nessa sexta sessão paralela, que nós vamos ver o capítulo 17, 18 e 19, agora nós vamos ver o quarteto do mal. E somente após esse quarteto do mal é que agora nós vamos ver a criação de novos céus, nova terra, e não há mais nenhuma chance do pecado entrar na humanidade. Então, esse capítulo, ele começa falando da descrição dessa grande meretriz. Mas o que é a Babilônia? A Babilônia é um sistema prostituído, político, religioso e econômico. Ou seja, há um sistema corrupto, um sistema mundial corrupto, representado na figura dessa meretriz, dessa prostituta, onde ela leva o mundo aos prazeres mundanos, ou seja, num sistema mundial de poder. E o texto começa falando: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. O próprio capítulo, no versículo 15, ele vem falar o que são essas muitas águas. Ele diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, ela tem um domínio sobre o mundo, sobre nações, língua, povos. O poder é muito grande. É um sistema corrupto, mundano, prostituído, que atinge todo mundo. Todo mundo. Com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam a terra. Ou seja, aqui há a sedução do mundo. Essa prostituta, ela consegue fazer com que o mundo venha a ter prazeres mundanos, que o mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, não venham a conhecer. Esse é o objetivo. Por quê? Porque o sistema mundano, prazer mundano, o pecado é prazeroso. E as pessoas não querem abrir mão, né, desse sistema, porque exige renúncia, obediência a Deus. E eles não querem abrir mão de tudo isso. E agora vai falar a partir do versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e chifres. Ou seja, aqui
ela tem uma parceria, tem uma relação, né, com aqueles elementos que nós falamos, que é a besta do mar, a besta da terra, ela e o dragão, que é o Satanás. Então, os quatro estão em conluio para, na realidade, fazer com que muitos não venham a crer na palavra do Senhor Jesus. E aqueles que já têm já conheceram a palavra, que venham apostatar. Essa é a ideia. Por quê? Porque a ideia é que quando Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou, o dragão, esse que resgatou esses para com ele lutar contra o povo de Deus, ele foi derrotado na cruz. Os seus dias estão contados. Os seus poderes estão limitados. Ele está aprisionado, só vai até onde Deus permite. Então ele quer levar o maior número com ele para o Guiena, o lago de fogo, que é a segunda morte. Essa é a ideia. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tudo na mão, tendo na mão um cálice de ouro. Essa mulher é poderosa, essa mulher é rica, ela é adornada, ela tem abominações, tem repulsa, ela consegue levar o mundo, né, aos prazeres mundanos. Isso é que ela faz. Ela representa aqui a Babilônia. Essa é a missão dela. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, aquela cidade corrupta, prostituída, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aqui nós vamos ver que a grande meretriz, ela representa esse sistema prostituído. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue da testemunha de Jesus. Então muitos, né, vieram a perder a vida por conta desta meretriz. O sangue dos santos, muitos foram perseguidos, muitos morreram por conta do evangelho de Jesus, foram perseguidos, humilhados, maltratados. E ela vai dizer agora: quando a vi, admirei com grande espanto, pela sua violência, pela sua luxúria, pela sua riqueza. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Ou seja, porque o evangelista se admirou. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dar-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 7 chifres que leva a mulher. E a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Nós sabemos que nós tivemos vários impérios antes. Esse livro de Apocalipse, João escreve no momento em que o Império Romano estava perseguindo o povo de Deus. Muitos estavam morrendo sem esperança. E esse livro traz esperança para muitos que estavam se convertendo. Porque aqueles que morrem em Cristo, a alma que é imortal vai para o altar de Deus. Então essa é a ideia do Apocalipse, é o livro que dá esperança, é o livro para aquela época, é o livro para hoje e o livro para amanhã, o futuro. É um livro que ele era para todas as épocas. Essa é a ideia. Então nós vamos ver que ao longo da história, nós tivemos vários impérios dominantes. E cada império desse, nós tivemos tipos de anticristo. No Império Assírio, com Senaqueribe, no Império Babilônico, com Nabucodonosor, no Império Persa, com Ciro, no Império Medo-Persa, com Ciro, no Império Grego,
Então, nós vamos ver que todos esses imperadores tinham um tipo de anticristo. No Império Romano, com Nero, com Domiciano, e tantos outros que surgiram. Mas agora nós vamos ver que vai surgir o último anticristo, que é o anticristo apocalíptico, que é a besta do mar do capítulo 13. Esse que terá um domínio mundial. E ele diz, a besta que é vista era e não é. Porque esses que apareceram não é o último anticristo. E com a vida de Jesus, nós vamos ver que o único que tem domínio mundial, domínio universal, que o reino dele nunca acabará, é o próprio Cristo. Mas vai dizer que a besta que é vista era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Ou seja, vai aparecer ainda esse reino do anticristo, mas ele caminha para a destruição, porque quando Jesus voltar pela segunda vez, ele será destruído. Nós sabemos que quando Jesus veio, ele prendeu Satanás. Satanás está aprisionado. No sentido que ele perdeu o poder, só vai até onde Deus permite. Na cruz, quando ele pensou que derrotou Jesus, ali Jesus, ao morrer, ele esmaga a cabeça da serpente. E ali se cumpre Gênesis 3,15, que ele esmagou a cabeça da serpente. Ele foi julgado e condenado, seus dias estão contados. Então a ideia aqui é perseguir a igreja, fazer com que a maior parte daqueles que não conhecem a Cristo não vá até Cristo. Mas os que estão em Cristo vêm apostatar. Agora, ele não pode enganar as nações no sentido de impedir a salvação das pessoas. Porque ele não pode impedir isso, ele não pode. Jamais ele pode impedir a salvação das pessoas. Mas agora ele vai dizer agora a partir do 8, do versículo 8, a parte B. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é e aparecerá. Nós sabemos que quando o mundo foi criado, antes da fundação do mundo, Deus, por presciência e a sua onisciência, sabia que o homem ia cair. E a queda do homem afetou toda a humanidade, todo o universo. E pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua justiça, Deus encarnou, veio a este mundo na forma de humano, 100% homem, 100% Deus. Ele traçou um plano de redenção para a humanidade. Ele veio morrer no nosso lugar. Ele levou os pecados da humanidade nos seus ombros. Ele levou cativo o cativeiro. E ali, naquele momento, ele traz a graça salvadora como fundamento da salvação. E ali ele vai saber que todos aqueles que se apropriaram do sangue de Jesus na cruz do Calvário, todos aqueles que colocaram a fé em Jesus, foram regenerados, foram vivificados pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, tiveram um novo nascimento. O novo nascimento. Que tiveram a primeira ressurreição espiritual. E perseveraram até o fim. Esses são os eleitos, esses que estão com o nome escrito no livro da vida. Então, esse ele já sabe. Agora, aqueles que não vão colocar a fé em Jesus, não vão se apropriar do sangue de Jesus, esses não vão ter salvação e não vão ter vida eterna, é o que ele diz aqui. Cujo nome não for escrito no livro da vida, esses que não foram colocados antes da fundação do mundo, se admirarão da besta, vendo que ele não é, se aparecerá. Então, o que ela vai fazer é se admirar. Ela vai ter poderes. Só que ela não tem poderes porque no sentido que ela não é onipresente, não é onipotente e não é onisciente. Porque só Deus tem esse atributo, só Deus. Mas aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada,
são também 7 reis. É que nós vamos entender que esse momento aqui, o contexto de Apocalipse, o Império Romano era dominante. O Império Romano estava perseguindo os do caminho, os que estavam se convertendo. E muitos estavam morrendo por conta do Evangelho de Cristo. E a pergunta que fazia é essa: vale a pena servir a Deus, ser convertido? E Apocalipse veio no sentido de dizer que sim. Por quê? Nós não podemos temer quem pode matar o corpo. Ou seja, aqueles que não matam a nossa alma. O corpo, se morrer, não tem problema nenhum. Mas nós temos que saber que ele não pode matar a alma, porque a alma é imortal. E a nossa alma, aqueles que morrem em Cristo, ela vai para o altar de Deus, para o paraíso. Então há sim uma expectativa, uma esperança muito grande. Daí dizemos que o livro de Apocalipse é o livro da esperança, é o livro para todos nós, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer época. Porque se nós morremos em Cristo a qualquer momento, nós sabemos por onde é que nós vamos. Nós vamos estar em gozo. Vamos estar ao lado do altar de Deus. E ele aqui vai dizer, dos quais, no versículo 10, 5, caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco. Aqui ele se refere àqueles impérios que eu comentei, o Império Assírio, Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa e Grego. Esses 5 impérios caíram. E agora um existe, o que existe agora é qual? O Roma. Um está para chegar, é o que não se tem ideia quando é que ele vai chegar, antes do império do anticristo, do rei do anticristo, vai aparecer esse pequeno por pouco tempo. Mas o fato é que o reino do anticristo vai acontecer. Será um homem da iniquidade, o ímpio, que terá poderes mundiais. Ele é a encarnação do diabo, né? Jesus é a encarnação, né, de Deus, ele é a encarnação do diabo. E Jesus tem uma noiva. A noiva de Cristo é a igreja. Ele quer imitar Cristo de todas as maneiras. A noiva dele é Babilônia, é a meretriz. Então, tudo ele quer imitar Cristo. E ele diz agora, e a besta que era e não é, que também ele é o 8º rei. O 8º rei aqui quem é? É o anticristo, é o homem da iniquidade. É aquele que vai ter um domínio mundial. Um domínio mundial. Ou seja, é nesse momento aqui que nós vamos ter agora a grande tribulação. Ou seja, que muitos aqui vão sofrer nessa grande tribulação. Mas a igreja já estará dentro dessa grande tribulação. E no final da grande tribulação, é que Jesus volta, certo? Arrebata a igreja, ressuscita os mortos, e aí nós vamos ter novo céu, nova terra, e o lago de fogo, guerra. Mas agora ele continua dizendo, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como besta durante uma hora. Ou seja, é como ele tivesse o poder de todos aqueles reis que já passaram pelo mundo. Ele é uma junção de todos aqueles poderes constituídos que já aconteceram. Tem um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, esse último anticristo, ele tem poderes mundiais. Ele vai acontecer. Ele vai dizer, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá. Nós sabemos que o reino de Deus, o reino de Jesus, ele é eterno, ele é mutável, ele não tem princípio nem fim. E o Cordeiro o vencerá, pois é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Vencerão também chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Todos aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo e estão com o nome escrito no livro da vida. Essa é a igreja invisível, é a igreja que vai ficar firme, é a igreja que não vai apostatar da fé. Essa é a igreja que subirá, né, com Cristo na segunda vinda dele. Falou ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada,
são povos, multidões, nações e línguas. Nós já vimos isso, né? Quando ela está montada numa besta e é esse povo que representa a toda a humanidade. E ele diz, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada. Lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Vai chegar um momento que ela vai ser desprezada, que ela vai ser odiada, e que ela não vai ter mais nenhum valor. E porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a um e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram a palavra de Deus. É que dá me entender, concluindo, dizendo o quê? O mundo está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ou seja, nós sabemos que é a segunda vinda de Jesus. Quando o último salvo acontecer, Jesus volta. Jesus arrebata a igreja, Jesus ressuscita os mortos, e ele vai criar novos céus e nova terra. E aí, isso é o fim do fim. Tudo acabará assim. E a mulher que viste é a grande cidade que domina o rei da terra. E aí, ele conclui esse capítulo desta maneira. E que Deus continue nos abençoando sempre.